A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Emílio Garcia Mendes, doutora Selma Zarbron e doutor Wilson Donizete Liberati. Desejo a todas as pessoas que estão nos assistindo uma excelente escuta e que nós possamos cada vez mais estar comprometidos e em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Passo a palavra à doutora Selma Zarbron. Ok, bom, boa tarde a todos, né, e a todas. É com muita satisfação, né, e alegria que participo desse Congresso Digital Covid-19, neste painel que vai tratar de um tema apaixonante, que é o direito de criança e adolescente. Agradeço imensamente o convite feito pelo Conselho Federal da OAB, cumprimento de forma muito especial os meus colegas painelistas, doutora Glícia, né, pela atenção, pelo cuidado, aí militante na área de criança e adolescente, grande satisfação, né, estar aqui com a senhora. Doutor Wilson Donizete Liberati, né, lá das antigas, 30 anos atrás, é um prazer imenso. E o professor de todos, né, que é o doutor Emílio Garcia Mendes, né, uma honra dirigir esse espaço com ilustres estudiosos, pesquisadores e militantes dos direitos da criança e do adolescente. Pois bem, vamos lá, tem 20 minutos, começar aqui a contar meu tempo, né? Bom, eu reconheço que toda reflexão sobre os direitos da criança e adolescente aqui no Brasil deve contemplar um momento da nossa história de profunda relevância, que é a Assembleia Nacional Constituinte, instalada pelo Congresso Nacional, isso lá no mês de fevereiro de 87. Vocês podem estar pensando, é algo meio que paradoxal, né? Pois o contexto deste painel é a atual pandemia, né, que ainda enfrentamos. Então, sendo que a Assembleia Nacional Constituinte ocorreu há 33 anos, né? Mas, minha gente, eu acredito que os ideais da Assembleia Nacional Constituinte, eles estão presentes e alinhados com as respostas a serem dadas aos problemas sociais que já afligiam crianças e adolescentes antes da pandemia e que agora se aprofundaram, né? Como todos nós já temos percebido. E é a partir desse paradoxo, no meu entender, que conseguiremos avançar. Digo isso porque naquela época houve um ápice de inquietações, de angústias, que permeavam os segmentos da sociedade, né, e de vários grupos jurídicos e sociais, em relação ao atendimento dispensado às nossas crianças e adolescentes. Um atendimento violador dos direitos elementares dos seres humanos em fase especial de desenvolvimento. Estou me referindo, meus amigos, ao paradigma antecessor, ao chamado paradigma da situação irregular, pautado no tripé pobreza, abandono, delinquência. Um paradigma que reconhecia criança e adolescente como objeto de intervenção e não como sujeito de direitos, né? De direitos fundamentais. Criança e adolescente, com seus direitos violados, ou autores de atos infracionais, eram tidos como indivíduos que estavam em situação irregular. E, em razão desse carimbo da situação irregular, eles eram encaminhados para atendimento nas famigeradas FEBEMs. Então, em nome da proteção, se partia para o encarceramento massificado nas unidades FEBEMs. E que o filme, O Contador de História, descreve com precisão as práticas cruéis e desumanas naquelas unidades. Um ápice de angústias, no meu entender, e de inquietações, sintonizado com a movimentação que ocorria lá no ambiente internacional, pois já se desenhava na época a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989. Tendo o Brasil, como é do conhecimento de todos, o Brasil foi um grande colaborador, não só para as discussões, mas também para a redação desse grande instrumento internacional. Um instrumento normativo que angariou aí 196 assinaturas, portanto, com 196 países, dentre os quais o Brasil. E ele tem um preâmbulo, esse instrumento internacional, que vamos ver se eu me lembro
me lembro desse preâmbulo altamente significativo, né, que diz o seguinte: a paz, a liberdade, a justiça e a paz no mundo fundamentam-se no reconhecimento da dignidade e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana. Né? Esse termo, para mim, família humana, diz muito e tem um grande significado nesse momento de pandemia. Essa convenção, minha gente, ela compilou diversos princípios presentes em tantos instrumentos internacionais anteriores, a exemplo da Declaração Universal de 59, e terminou cunhando, né, o tão falado, prestigiado paradigma da proteção integral. Paradigma que parte da compreensão de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos fundamentais e não objetos de intervenção. Direitos que devem ser assegurados de forma prioritária pela família, pela sociedade e pelo Estado, numa perspectiva de máxima proteção. Direitos fundamentais tão bem detalhados e apresentados pelo professor Liberati, né, em seus diversos livros. Além dos direitos fundamentais, essa convenção trouxe os contornos do devido processo legal para a responsabilização do adolescente autor de ato infracional, com a descrição de direitos e garantias individuais incorporados aí à nossa Constituição Federal e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, é um paradigma que apostou numa mudança de lente, uma mudança de lente pelo mundo adulto, em relação ao mundo da infância e adolescência. Assim, o paradigma da proteção integral, ele pode ser compreendido, e eu trabalho muito isso na minha dissertação de mestrado, em duas dimensões, a dimensão normativa e a dimensão da praxis. A primeira, normativa, acredito que andamos bem, não só pelo artigo 227, mas da nossa Constituição, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E também pelas leis subsequentes, que não há como, né, não deixar de registrar aqui leis que vieram após o Estatuto, que buscaram o seu aprimoramento, como, por exemplo, a nova lei de adoção, né, que aprimorou a colocação de criança e adolescente em família substituta, a lei do SINASE, que fixa diretrizes, parâmetros para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto e em meio fechado, né? A lei 13.010, que buscou reforçar a vedação do uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação de crianças e adolescentes. O Estatuto da Juventude, que criou também suas diretrizes para a política pública em relação ao jovem. O Estatuto da Primeira Infância, que, da mesma forma, trouxe diretrizes para a organização de políticas públicas para a primeira infância e outras leis. Mas há que se dizer o seguinte, que apesar de algumas inconsistências normativas em relação a essas leis, né, inconsistências talvez em termos redacionais, enfim, mas o que se constata é que há aí um grande alinhamento do quadro conceitual entre elas, e que todas têm o propósito, no meu entender, de aperfeiçoar o atendimento de crianças, adolescentes e jovens no Brasil. Por enquanto, a dimensão da praxis, ou seja, em relação à retaguarda de atendimento, né, que tanto todos nós lutamos muito, doutora Glícia, não é? Tenho certeza que já se deparou com diversos momentos, né, de luta em busca dessa retaguarda de atendimento. Se antes da pandemia, né, mesmo antes da pandemia, se nós já estávamos numa situação difícil, né, podendo, antes da pandemia, destacar talvez duas coisas que avançaram, eu acredito, um pouco no nosso país, que envolveu a mortalidade infantil e também a exploração ao trabalho infantil. Porém, né, quanto à implementação de uma política de atendimento compatível com e fiel ao comando constitucional e legal, se antes da pandemia nós já andávamos a passos morosos, né, depois da pandemia isso piorou ainda mais. E essa afirmação, ela se deve a alguns indicadores que estão sendo divulgados, especialmente pela Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do seu observatório, em parceria com o Unicef, quando aponta que aproximadamente 2,4 milhões de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos ainda trabalham. 1,7 milhões também estão fora dos bancos escolares, sem falar nos elevados índices de mortalidade de jovens no nosso país.
a exemplo do que aponta o Mapa da Violência 2020, não é? E também ali a plataforma Atlas da Violência do IPEA, em que aponta não só um aumento da violência, aproximadamente 8% de acréscimo de homicídios, mas traz um dado também muito importante, né? De que 55% dos homicídios de homens ocorre exatamente no período da juventude, ou seja, aquele período de 15 a 29 anos, já que é a definição trazida pelo Estatuto da Juventude, né? Outro campo também de notória fragilidade é o socioeducativo, em que pesa o esforço do SINASE para a efetiva implementação de seus parâmetros e diretrizes. O que se verifica ainda é uma grande preocupação dos gestores públicos em estar ampliando e investindo em unidades de internação, em detrimento dos programas em meio aberto, numa clara compreensão punitivista das medidas socioeducativas. Esses dados sinalizam que os problemas públicos envolvendo crianças, envolvendo os adolescentes e jovens, mesmo antes da pandemia, já padeciam de uma resposta certeira e adequada por meio de políticas públicas que efetivamente reconheçam crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e que são vidas importantes para o avanço da nação. Então, pelos dados que rapidamente eu acabei de mencionar aqui para todos vocês, o que se observa é uma ausência total ou uma presença incipiente do Estado em algumas áreas, que, aliado aos problemas sociais decorrentes do quadro pandêmico do Covid-19, me leva a acreditar que, além do déficit de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente e de suas leis subsequentes, referido acertadamente pelo eminente professor Emílio Garcia Mendes em suas obras, ainda enfrentamos mais um problema, que é um déficit de reconhecimento da condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos, o que sugere que estão sendo feitas, eu acho que, novas leituras acerca da proteção integral pelos gestores públicos. Leituras que certamente reverberam de modo completamente adverso na elaboração e na implementação das políticas básicas e de contingências. Essas são extremamente imprescindíveis para o atendimento dessa peste do Covid-19. Esse déficit de reconhecimento, na minha percepção, decorre de fortes apegos ainda existentes em relação ao paradigma da situação irregular, que, como uma espécie de, enfim, de um véu sombrio e quase que imperceptível, eu diria assim, termina produzindo nefastos resultados na vida aí de milhares, né, brasileiros que estão nessa fase de desenvolvimento. Pois uma mudança paradigmática ela não vai acontecer tão rapidamente, sair da situação irregular e adotar completamente o paradigma da proteção integral em todos, né, em todos os seus campos, seja no campo normativo, seja no campo da praxe. Então, além da alteração legislativa que o Brasil já possui, de alguma forma, requer mudanças também nos arranjos institucionais e também culturais. Assim, essas novas leituras por parte dos gestores públicos, que eu estou me referindo, né, podem ser justificadas, eu diria assim, pela constante tentativa de interferência do antigo paradigma da situação irregular no campo da praxe. Tentativa orientada pelo aparente processo de desconstrução das políticas públicas existentes, especialmente aquelas destinadas aos mais vulneráveis, com um ganho eu chamaria de um ganho de musculatura no contexto da atual pandemia, que deixou manifestas as inconsistências e fragilidades já existentes dessas políticas públicas para o segmento da população que já se encontrava numa situação de exclusão social. Assim, não há como a gente não reconhecer a ampliação desse fosso da dolorosa desigualdade social brasileira, em decorrência da crise econômica que estamos amargamente atravessando, deixando à vista elevadas cifras de desemprego, com reflexo no orçamento das famílias e o consequente encaminhamento por parte da população brasileira aos porões da miséria e à falta mesmo de perspectiva de vida e de futuro. Não há como se referir de outra forma. Muitas famílias possuem condições precaríssimas de moradia e de subsistência.
não têm, às vezes, sequer como se alimentarem. Não tem água tratada, não tem esgoto em suas residências, se é que a gente pode chamar de residências, pequenos casebres, desprovidos de uma segurança mínima em termos estruturais, um ambiente minúsculo a ser compartilhado com diversas pessoas. Enfim, famílias que não possuem condições mínimas para seguir as necessárias orientações das autoridades sanitárias quanto a distanciamento social, uso de máscara, higienização para conter o contágio desse Covid. Tudo isso, minha gente, no meu entender, colaborando para o aumento desse déficit de reconhecimento da condição de sujeitos de direitos de criança e adolescente. Né? Pois milhares dessas crianças e adolescentes e jovens estão nessas famílias, nessas condições. E o déficit de reconhecimento dessa condição, em tempos de pandemia, ainda se expressa com o aumento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no ambiente familiar, e temos sentido isso até pelo volume de processos, o volume de notícias de fato em relação a esse tipo de agressão, comprometimento cognitivo, né? Já que essas crianças estão com dificuldade de ir para a escola, não têm atendimento nenhum, e outras tantas mazelas que nós não podemos nem imaginar os efeitos de tudo isso, como calcular os efeitos de tudo isso. E o que se observa ainda é a falta de olhar do Estado para os problemas decorrentes da pandemia. Se me permite, pois não? Faltam 5 minutos. Ok, muito obrigada, doutora. Né? Considerando as diversas realidades sociais presentes, né, no nosso país. Então, se busca combater a velocidade do contágio do vírus. E não que eu não entenda assim, não, claro que é necessário. É uma vertente que há de ser cuidada. Porém, pouco se fala ou se faz em relação ao enfrentamento dos problemas sociais originados ou agravados em virtude, né, desse contágio viral. Outro ingrediente que fomenta essa histórica desigualdade, sem dúvida, é a efetividade do direito à educação. Se antes da pandemia já tínhamos dificuldades em relação à universalização desse direito, agora piorou. Os obstáculos são muito maiores, são muito mais robustos, a exemplo dessa discussão sobre o retorno às aulas. Ainda que seja uma obviedade afirmar que toda e qualquer decisão das autoridades públicas para o retorno às aulas deve passar por um apoio técnico das autoridades sanitárias, é notório o modo arbitrário para lidar com essa questão, expondo a risco aí a saúde e a vida de tantas crianças e adolescentes, o que tem ensejado aí diversas decisões no país. E sem falar no controle, no ensino remoto, que eu tenho certeza que os colegas vão tratar muito bem disso. O chamado ensino remoto, em que nós temos 58% dos domicílios no Brasil não tem computador e 33% não tem rede de internet. Enfim, difícil. Então, já caminhando aqui para o final, né, retorno aí a minha fala para dizer o seguinte: eu tenho esperança, minha gente, e eu espero que todos que estejam me ouvindo tenham esperança. Isso porque, se um ato de inquietações, de angústias, foram suficientes, colaboraram para que a Assembleia Nacional Constituinte de 87 abraçasse esse paradigma da proteção integral, alimento, sim, a crença de que os movimentos sociais que estão em processo, no meu entender, de infusão para novas compreensões de viver em coletividade. Novas compreensões que, aliado aí às fortes doses, eu diria assim, de angústias trazidas por essa pandemia do Covid, possam reunir a força necessária e a determinação para que a proteção integral seja uma realidade nas políticas públicas, como a diminuição da histórica desigualdade e uma efetiva universalização dos direitos fundamentais, de modo que o sonho, né, de um futuro digno, né, possa estar andando de mãos dadas com as nossas crianças, adolescentes e jovens no Brasil. Parabenizo aí, mais uma vez, o Conselho Federal da UAB. Tenho certeza que esse congresso contribuirá para a emissão de luzes para o enfrentamento dos problemas trazidos por essa Covid, né, e em decorrência desse momento aí cruel da história mundial. E, para finalizar, me refiro aqui a Byung-Chul Han, é um professor coreano da Universidade de Berlim, Alemanha, um dos responsáveis, um dos respeitáveis nomes hoje da filosofia, né? E na sua teoria ele reconheceu que no lugar da sociedade disciplinar de Foucault, atualmente temos a sociedade de desempenho, caracterizada por projetos, iniciativas e motivação.
Identificou o professor coreano que há um plural coletivo na afirmação yes, we can. Sim, nós podemos. Afirmação que ganha um significado mais profundo no atual contexto da pandemia, sendo essa a minha mensagem final. Juntos somos poderosos. Muito grata pelo convite e pela atenção de todos. Muito obrigada. Que bom, doutora Selma, nós é que agradecemos. Doutora Selma, que é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, professora do Centro Universitário de Brasília, ministrando a disciplina de Direito da Criança e Adolescente, e é vice-procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Eu peço desculpas por não ter feito as apresentações, né, da forma como deveria a princípio. A infância sempre me atropela, porque a minha ansiedade é tamanha, sempre, principalmente, né, com essa oportunidade nesse painel que nós temos de ouvir a esses 3 painelistas, né, que muito têm a nos trazer palavras e ensinamentos, não só de reflexão, mas de inquietação também. E, de imediato, eu convido o doutor Wilson Donizete Liberati, que é advogado, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito Civil pela USP e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC. Também professor da ESA, da UAB São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Wilson. Tem a palavra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra do convite que me foi feito pela organização deste importante evento, realizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com a Escola Superior de Advocacia Nacional. Quero cumprimentar a todos os integrantes desse painel, que tratará sobre a defesa dos direitos da criança e do adolescente. A doutora Glícia Salmeron, nossa moderadora, o doutor Emílio Garcia Mendes, nosso eterno professor, e a doutora Selma Sauer-Brown, todos amigos de longa data, pioneiros e protagonistas na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quero saudar também a todos aqueles que estão conectados conosco nesta transmissão. A situação em que nos encontramos hoje é peculiar. Estamos numa pandemia do vírus Covid-19, uma realidade que está forçando uma mudança em nossas atitudes e mudando nossa maneira de ver as coisas. E a OAB nos convoca para refletirmos sobre os impactos dessa pandemia em nossas vidas, em especial na defesa dos direitos. Em relação aos direitos da criança e do adolescente, esta realidade pandêmica assumiu cores extremamente fortes, a ponto de identificá-la como uma pandemia dos direitos infanto-juvenis. Tais as consequências danosas que ela está provocando. Mais do que nunca, alguns direitos fundamentais de crianças e adolescentes estão sendo desrespeitados. A doutora Selma já fez uma pequena pincelada a respeito de alguns deles. Embora a gente tenha uma legislação vanguardista de proteção dos direitos, a começar com a Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, da nossa Constituição Federal, com o artigo 227, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a sua legislação regulatória, pela atuação dos conselhos, ainda falta muito para se implantar entre nós a absoluta prioridade na concretização de todos os direitos fundamentais de criança e adolescentes. Pergunta-se, então, como a pandemia afeta diretamente os direitos mais importantes e vitais da criança e do adolescente. Dentre a lista dos direitos fundamentais, gostaria de suscitar algumas reflexões sobre o seu impacto, principalmente no ambiente familiar, na escola e no mundo virtual.
Nós sabemos que o artigo 227 da Constituição Federal foi um marco histórico para os direitos da criança e do adolescente e para toda a cidadania nacional. E declara ele que a criança tem direito à convenção familiar e comunitária. Esse direito fundamental é um direito primário e vital da sobrevivência social. Sabemos que é na família que a criança desenvolve o conceito de sociedade, de amizade, de amor, de perdas e vitórias, enfim, de uma comunidade, embora pequena, mas que tem as suas regras, seus direitos e obrigações. Nesta pandemia, que se revela ser uma das mais importantes já no nosso contexto nacional, tem se exigido o isolamento das pessoas dentro de casa para a proteção contra o vírus. Estando todos em casa, haverá mais proximidade das pessoas, mais contato entre pais e filhos, mais troca de conhecimentos, mais aconchego e também mais problemas. Muitos chefes de família, nós sabemos, perderam o emprego e o salário. Em outros casos, o isolamento popularizou o home office. Os pais trabalham em casa e ainda têm que administrar as tarefas domésticas e a convivência com os filhos, que antes não estavam acostumados. Então, o isolamento social potencializou o aumento dos conflitos e violências, principalmente no âmbito familiar. No direito de conviver em sua família ou em família alternativa, a criança e o adolescente podem sofrer um profundo impacto no seu direito fundamental à integridade física, mental, emocional e sexual. Sabemos também que, em casa, a vulnerabilidade de crianças se sobressai com a presença dos agressores. A violência doméstica se traduz pela agressão física, emocional, psíquica, sexual, que tem sofrido considerável aumento, tendo em vista que os agressores, geralmente, são do círculo familiar da criança. Por muito tempo, vimos que a violência doméstica foi considerada um direito do chefe da família na educação dos filhos. Mas essa situação mudou. Não é mais possível compactuar com a violência dentro de casa. Nesta pandemia, foram recebidas centenas de notificações sobre violência contra crianças nos diversos canais de denúncia. Temos conhecimento que o relatório da World Vision International, de maio deste ano, revelou que o número de casos de violência doméstica sofreu um aumento de 18% no período de março a abril. Já os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo atingem 20% no mesmo período em relação ao ano de 2019. Isso significa um sério e perigoso aumento da violência doméstica. E dentre as diversas formas de violência dentro das casas, dentro dos lares, a violência sexual assume proporções inéditas nessa pandemia. A infância é violada dentro de casa. Apontam as pesquisas que em torno de 90% dos casos de violência sexual ocorrem no ambiente familiar. E nós sabemos que esse índice ainda é relativo, tendo em vista que os familiares não notificam o fato, porque não querem a punição do agressor. Eles preferem responsabilizar a vítima. A ausência do convívio escolar impediu que as crianças buscassem socorro com professores e adultos que antes as protegiam. Mas essa proteção que existia nas escolas não existe mais. Uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Unesco e a Unicef, demonstrou que mais ou menos 1 bilhão de crianças no mundo
são afetadas todos os anos pela violência física, sexual ou psicológica. Esses dados constam do relatório da Status Global na prevenção de violência contra crianças. Em consequência da violência doméstica, em todas as suas manifestações, seja ela física, emocional, psíquica ou sexual, uma outra preocupação que surge nesta pandemia e que chama a atenção é a preservação da saúde mental de criança e adolescente. O distanciamento social de parentes e amigos e as incertezas do futuro familiar provocam um estresse exagerado nas crianças, que não conseguem manifestar sua frustração, seus medos, suas angústias, que antes, de certa forma, era compartilhada com os professores. Mas quando esse estresse ocorre por longo período, sem o suporte de adultos, acontece um fenômeno triste, agravado pela interrupção do desenvolvimento saudável do cérebro, pela mudança de comportamento, pela diminuição da imunidade, pelo aumento da ansiedade e da depressão. E por conta disto, as crianças podem desenvolver problemas com o sono, seguido de pesadelos, têm desconforto e agitação. Esse estresse profundo pode resultar, inclusive, comprometimento no desenvolvimento do feto nos casos de gravidez na adolescência. E como preservar a saúde mental de crianças e adolescentes nessa pandemia? Algumas práticas indicam que é possível administrar esse estresse, como, por exemplo, estabelecer rotinas de atividades para colocar ordem nas atividades do dia, desenvolver atividades que reforcem os laços afetivos entre pais e filhos, estimular a leitura, o desenho, jogos, brincadeiras, o auxílio nas tarefas domésticas, e não se esquecer dos elogios para as boas atitudes. E, sem dúvida nenhuma, manter o diálogo com os filhos. Destaco outro direito fundamental de criança e adolescente que sofreu sérios danos nessa pandemia, já mencionado pela doutora Selma, o direito à educação. O fechamento das escolas, a falta da merenda escolar, o prejuízo no aprendizado por ausência de preparo tecnológico das escolas, dos professores e dos alunos, o fato de as crianças passarem mais tempo em casa, expostas à violência e à negligência familiar, foram algumas das consequências trazidas pela pandemia, que mudaram a forma com que crianças e adolescentes se relacionam com outras pessoas. Em se tratando de criança e adolescente, é preciso deixar claro que, mesmo em situações excepcionais como esta que estamos vivendo, os direitos fundamentais devem ser preservados e garantidos. Segundo a Unesco, sabemos por pesquisas, estima-se que mais ou menos 1,5 bilhão de crianças ficaram longe das escolas no mundo todo nessa pandemia. No Brasil, estima-se que esse número está em torno de 57 milhões de crianças. O fechamento das escolas e a falta de interação entre professores e estudantes interrompeu o processo de aprendizagem, principalmente para crianças de famílias de baixa renda e com alta vulnerabilidade. E se a pandemia perdurar, será lenta e demorada a recuperação da aprendizagem quando as escolas reabrirem. Outro risco que sobressai com o fechamento das escolas é o aumento das taxas de abandono escolar, especialmente entre os alunos de famílias em situação de miserabilidade, que buscam outras atividades para o sustento próprio e da própria família. É certo que muitas secretarias estaduais e municipais têm tomado medidas que incluem ensino à distância e a distribuição de alimentos para as famílias dos estudantes. É certo também que existem as aulas ministradas à distância, já mencionadas pela doutora Selma,
Todavia, a substituição de aulas presenciais por aulas à distância não considerou a enorme desigualdade de acesso a ferramentas de aprendizagem virtual que existe no país. A capacidade e experiência de professores e gestores no uso da tecnologia para a aprendizagem é um fator crítico. A prática brasileira mostra que, mesmo em estados com mais recursos e com mais escolas com acesso à internet, muitos professores possuem pouca familiaridade com o uso da internet no ensino. Isso faz com que o direito à educação de crianças e adolescentes seja oferecido de forma irregular, ou até mesmo não oferecido. A desigualdade socioeconômica dos pais das crianças, as diferenças de conectividade e de acesso à internet entre várias regiões do país, no meio rural e no meio urbano, favorecem a não oferta integral do direito à educação. Estamos progredindo e entendemos que deste esforço e desta nova experiência vai resultar em importante crescimento educacional, com o uso de todas as ferramentas tecnológicas para garantir a oferta do direito à educação. Outro direito fundamental da criança e do adolescente a ser protegido nessa pandemia é o direito à dignidade da pessoa. Ao lado da ausência presencial dos alunos nas escolas, aumenta os casos de bullying, que antes era feito nos corredores e pátios das escolas, e agora ele é feito pela internet. E, pasmem, com uma sensação de aumento da impunidade. Estamos falando do cyberbullying. O cyberbullying, ele se caracteriza pela necessidade da humilhação pública da outra pessoa, de demonstrar poder sobre o outro, de agressão à dignidade da pessoa. Bullying e o cyberbullying são doenças sociológicas, onde a única intenção do agressor é humilhar a vítima. Em outras palavras, são manifestações de violência e ódio difundidas pela internet. Então, os grupos de WhatsApp e outras redes sociais são ambientes propícios, onde os agressores encontram o público que eles precisam. Nós sabemos que o bullying é definido pela Lei 13.185, de 2015, como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva. A lei diz que o bullying ocorre quando há intimidação, humilhação, discriminação, ataques físicos. Wilson, gostaria de avisá-lo que faltam 5 minutos. Obrigado. Ameaças, enfim. As crianças e os adolescentes são muito influenciáveis. Quando conectados nas redes sociais, podem sofrer extrema violência na sua dignidade, na sua identidade, na sua vida íntima e privada, na sua autoestima. Com o cyberbullying, as vítimas ficam expostas 24 horas e não estão seguras nem dentro de casa. Muitas vezes, essa vítima não suporta mais a humilhação e tenta o suicídio. Através das redes sociais, potencializa também a exploração sexual, e que se tornou mais visível. Vem crescendo o número de assinantes e de pesquisas em canais adultos e em sites gratuitos que expõem pornografia, com a agravante dos casos de aumento de pedofilia e troca de download de material pornográfico infantil. Já começamos a colher os frutos negativos dessa prática deplorável. A SaferNet, que é uma associação civil focada na proteção, na promoção, aliás, defesa dos direitos humanos na internet, registrou um aumento de 108% nas denúncias de pornografia infantil durante a pandemia no país. Só em abril foram 9.995 denúncias, em abril deste ano. E finalizando, é importante tirar uma lição desta pandemia.
é urgente que devemos garantir os direitos fundamentais, vitais de crianças e adolescentes, fazendo cumprir as leis que protegem os direitos infanto-juvenis. O poder público demonstrou, nesses 30 anos de estatuto, uma grande omissão em instalar e desenvolver políticas públicas que preservem os direitos fundamentais de crianças. Nós, deste painel, sabemos o quanto tem sido difícil fazer cumprir, ainda hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu diria que bastaria somente cumprir a lei, que a situação das nossas crianças seria outra e bem melhor. Nossa legislação determina a prioridade absoluta no cumprimento de todos os direitos infanto-juvenis e eleva a criança como pessoa em desenvolvimento e sujeita de direitos, ou seja, protagonista de direitos. Não teremos futuro se agora, no presente, não adotarmos medidas para assegurar a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes. Me lembro, doutora Glícia, doutora Selma, doutor Emílio, me lembro de ter falado isso há 30 anos. E parece que a situação pouco mudou. Fica a reflexão para nós tomarmos alguma atitude, né, no âmbito da OAB, no âmbito do Ministério Público, né, no âmbito da Defensoria Pública e no âmbito da sociedade civil. Eu agradeço ao convite, mais uma vez, que me foi feito, e muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, doutor Wilson, pontos extremamente relevantes abordados aqui pelo senhor e por doutora Selma, e que convergem quando falamos da ausência de políticas públicas, fora, né, outras questões que vieram de forma visível se apresentar agora nesse momento de pandemia. De imediato eu passo a palavra ao doutor Emílio Garcia Mendes, que é advogado, presidente da Fundação Sur Argentina, professor titular da Cátedra de Criminologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, e a quem agradecemos por estar aqui conosco também neste painel, e que vai também, com certeza, nos levar a mais uma reflexão e como devemos encaminhar para garantir direitos de crianças e adolescentes de forma prioritária. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Está me escutando? Sim. Perfeito. Muito boa tarde. Eu fico muito feliz de compartilhar esse painel com amigos de tanto tempo, sim? E eu quero particularmente agradecer ao Conselho Federal da OAB pela pertinência desse evento. A defesa jurídica, não é uma frase feita agradecer à OAB, a defesa jurídica é hoje o elo mais fraco na área da administração da justiça da infância e da juventude. É por isso que esse evento é necessário e que esse evento é pertinente. Particularmente, gostaria de agradecer ao Dr. Anderson, da OAB do Estado de Paraná, que foi quem me indicou para participar desse evento. Bom, o tema da defesa dos direitos da criança e adolescentes, na minha perspectiva, tem pouco a ver com uma posição que hoje me parece dominante e maioritária. Mas eu estou acostumado e até gosto, sim, nadar contra a corrente. Porque eu acho que a posição dominante associa mais a defesa dos direitos hoje a vagas abstrações sociológicas. Minha perspectiva remite, pelo contrário, em primeiro lugar, ao tema da defesa técnico-jurídica. E aí gostaria de sublinhar o caráter técnico da defesa técnica pública ou privada desses direitos. E era justamente por isso que eu gostaria de parabenizar a OAB. Outra vez, quero dizer que esse evento é mais necessário e pertinente que nunca. Em boa medida, a minha posição teórica é também resultado da prática. Sou presidente de uma fundação, a Fundação Sur Argentina, que desenvolve defesas técnico-jurídicas cíveis e penais de menores de idade na Argentina. Não?
E esse é o ponto de partida da minha posição. Desde uma perspectiva histórica, a defesa, e quando nós falamos em direito, a perspectiva histórica é imprescindível. Sim? Desde uma perspectiva histórica, a defesa jurídica tem pouco ou nada a ver com o mundo da infância, inclusive com o mundo que formalmente fala em direitos da infância. Pelo contrário, com mais força nos últimos anos, parece existir uma profunda dissociação entre a fala sobre os direitos e a defesa jurídica em estricto senso da palavra. Igual que o velho menorismo, o novo neomenorismo tutelarista não gosta do advogado, não acredita na defesa técnico-jurídica. Em certo sentido, essa absurdidade tem a sua lógica. Para aqueles que acham que a medida socioeducativa não é uma pena e que, pelo contrário, é um bem que se faz ao adolescente, a defesa e o advogado só serviriam para atrapalhar a produção desse bem. Eu quero dar um belo exemplo. O Código de Menor Boliviano, que foi derogado em 1992, sim? Que tinha a virtude de ser explícito, de não esconder absolutamente nada. Tinha um artigo, que aliás era o artigo 192, que falava que em casos de natureza penal está estritamente proibida a presença do advogado. O que tinha por trás? O que tinha por trás é a consideração, sim, da pena como não uma pena, mas como um bem que se fazia ao adolescente. Hoje não tem artigos doutrinários que digam que as crianças e os adolescentes não devem ser sujeitos de direito. Por isso que a polêmica é ainda mais complicada, não? Porém, não tem, de um lado, artigos doutrinários, mas do outro lado tem jurisprudência e muitas vezes posições, às vezes conservadoras, às vezes progressistas, onde a defesa jurídica aparece frequentemente em questão. Não quero entrar em detalhes e não quero falar institucionalmente, mas muitos membros do Ministério Público, em alguns estados, sim, têm feito muitos esforços por impedir a criação de defesas públicas com o argumento de que o Ministério Público é mais do que suficiente e deveria monopolizar essa defesa técnica. Sem falar dos intentos de relativizar a defesa jurídica sobre o argumento do caráter social e não penal da responsabilidade dos adolescentes. Não? É uma posição que aparece como progressista, os adolescentes não teriam responsabilidade penal. Eles teriam responsabilidade social, mas com consequências penais. Isso já estava descoberto no Código Penal alemão, que vigorou entre 1933 e 1945, e acabou mal. Sim? A responsabilidade social com consequências penais. Isto seria o que eu chamo, esta seria uma causa que eu chamaria externa do debilitamento da defesa jurídica. Porque, mais uma vez, quero dizer que não tem que ser não tem que fazer uma pesquisa muito rigorosa para saber que a defesa jurídica pública é o elo mais fraco do sistema de administração de justiça. Porém, junto às causas externas, existem causas que eu chamaria internas. Estas dizem respeito àquilo que eu chamo a crise de identidade da defesa pública. A crise de identidade da defesa pública, e a Argentina, muitas defesas públicas na Argentina são um exemplo maravilhoso disto. A crise de identidade se configura pela incapacidade de assumir como única função da defesa seu compromisso irrenunciável com seu cliente. E o cliente não é outro que o adolescente infrator. Muitos defensores públicos na Argentina consideram que a sua função, e por isso que eles têm uma crise de identidade, tem muito mais a ver com a sua condição de ser auxiliares dos juízes, para produzir esse bem, entre mil aspas, que seria, sim, o resultado do processo. A negativa a aceitar o caráter estritamente penal da responsabilidade do adolescente
tem colaborado ativamente com esta posição. O resultado tem sido o profundo debilitamento, para começar, do ponto de vista orçamentário, da defesa pública, especialmente quando comparada com o Ministério Público da Acusação, a Fiscalia, no caso da Argentina. Em qualquer país da América Latina, é suficiente observar o orçamento do Ministério Público da Acusação e o orçamento do Ministério Público da Defesa para concluir que não existe paridade de armas. Sem paridade de armas, não pode ter devido processo. Então, podemos concluir que o orçamento é o principal problema da defesa? Acho que não. Que existe um problema ainda maior, de índole cultural. E aqui quero parafrasear e fazer uma homenagem a meu amigo, meu irmão, Antônio Carlos Gomes da Costa. Antônio Carlos Gomes da Costa, falando do trabalho infantil, falava uma frase maravilhosa. Ele falava, qual é o principal problema do trabalho infantil? E a resposta de Antônio era, o principal problema do trabalho infantil é que por muitos não é considerado um problema. Sim? E, pelo contrário, é considerado uma solução. Então, ele falava, para resolver o tema do trabalho infantil, precisamos construir o trabalho infantil com o problema. E isso tem a ver qual é o principal problema da defesa jurídica. Na minha opinião, o principal problema é a sua fragilidade. Não sempre é considerada a sua fragilidade, a fragilidade da defesa jurídica, não sempre é considerada um problema. Muitas vezes é considerada uma solução. E aqui quero apontar um paradoxo. Para ter uma melhor e mais eficiente defesa jurídica, sem crise de identidade, temos que construir a sua fragilidade, a sua falta de orçamento, como um problema central. Há muitos anos que na América Latina, e aqui estou falando só do mundo dos direitos da infância, há muitos anos que nós estamos na América Latina em o que eu chamo um longo processo de involução autoritária. Esgotado ao final da década dos 90, do século XX, o processo de transformações jurídicas e institucionais positivas, do qual o ECA do Brasil é o pioneiro desse processo de reformas positivas, na década de 90, entramos há muitos anos nessa involução autoritária. Porém, olhando retrospectivamente, distingo duas etapas essenciais, fundamentais para entender, sim, as duas etapas da involução autoritária. Eu gostaria de falar, de dizer que é óbvio, mas estou falando agora em termos tendenciais para a América Latina. Em que medida isso que vou falar agora, rapidamente, se verifica em cada país com maior ou menor intensidade, deve ser o resultado de um debate nacional. A primeira etapa, que começa com o século XXI, é o que eu chamaria a etapa repressiva clássica. A etapa repressiva clássica, se caracteriza basicamente pelo slogan de aumentar as penas e baixar a idade da imputabilidade. E até aqui as coisas mais ou menos estavam claras. Sim? A defesa dos direitos de um lado e o contrário da defesa dos direitos, o ataque contra os direitos, estavam em posições bem definidas. Mas a característica atual exige um muito mais sofisticado nível de interpretação. A característica atual, que procura ser uma resposta bárbara a um dos maiores problemas sociais de todos os países da região. Qual é esse problema que nós compartilhamos, infelizmente, todos os países da América Latina, do México até a Argentina? São os adolescentes pobres que nas periferias urbanas nem estudam, nem trabalham. A resposta hoje a esse problema não é tanto aquela repressiva clássica, sim? O aumento das penas e a baixa da idade da imputabilidade, quanto o desmantelamento das garantias, começando
pela defesa jurídica. E para quê o desmantelamento das garantias? Na minha opinião, para utilizar a privação de liberdade não como uma resposta séria e legítima aos delitos gravíssimos que cometem os menores de idade, mas como uma política social reforçada para esses adolescentes pobres das periferias urbanas. É a compreensão das medidas socioeducativas como uma forma de política social. Em outras palavras, para que eu chamaria um uso bastardo das penas como política social. Sem um verdadeiro sistema de responsabilidade penal juvenil e sem uma defesa jurídica forte e sem crise de identidade, a crise continuará aumentando. E como o mundo é redondo, nos levará invariavelmente ao ponto de partida. E qual é o ponto de partida? A volta do terrorismo repressivo, a volta do Código do Menor, e aqui é que nós, os advogados, temos nosso principal desafio. Muito obrigado. Eu peço desculpas, faltavam 5 minutos para o seu encerramento. Não, mas eu já encerrei. Eu não... Me desculpe, eu ter interferido. Não tem problema, não tem problema. Eu entendi sempre que os 20 minutos eram o máximo. Mas... nós agradecemos, mas minha preocupação é que encerre a sala, né, sem que nós possamos agradecer, inclusive, as falas de vocês três. Falas que são de extrema pertinência, extremamente relevantes. O Conselho Federal tem abraçado a pauta da infância com prioridade, inclusive, é preciso que essas reflexões trazidas, que passam desde a fala da doutora Selma, que traz os avanços da proteção, até as preocupações trazidas também por força do que já temos, né, normatizado em termos de direitos da criança e adolescente, pela questão da proteção, passamos para a compreensão dos danos que a pandemia causaram, como bem pontuou o doutor Wilson, as violações, e essa questão tão pertinente que é a questão do socioeducativo trazido. Me deixa aproveitar 2 minutos? Sim? Sim, claro. Para falar só uma coisa. Peço desculpas pela brevidade da minha fala, mas eu me lembro do Nelson Rodrigues, que ele falava assim: todo mundo fala que meus diálogos são pobres. Só eu sei o trabalho que me dá empobrecer meus diálogos. É só isso. Muito obrigado, doutora. Nós é que agradecemos, em nome do presidente Felipe Santa Cruz, da organização, nós agradecemos aos 3 palestrantes. Queríamos que tivéssemos a tarde toda. Isso seria maravilhoso, porque a infância precisa ser muito mais prioridade do que já é. E eu queria concluir o painel trazendo para vocês uma frase de Carolina Maria de Jesus, uma poetisa negra, mulher, que diz o seguinte: as crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos. E as crianças pobres acompanham as mães a pedirem esmolas pelas ruas. Que desigualdades trágicas e que brincadeira do destino. Eu não conhecia essa frase de Carolina Maria de Jesus, e queria dizer que na frase dela está expresso cada uma das palavras que foram ditas por vocês. Com certeza é muito bom ouvi-los, e é muito bom saber que precisamos nos indignar, que precisamos refletir e que precisamos cobrar do Estado brasileiro que realmente políticas públicas sejam efetivadas e que nós possamos, de fato, ter a pauta da infância como prioridade, não só no orçamento, mas na desconstrução desses conceitos e dos preconceitos que ainda são fortemente representados pelas inúmeras violações que nós vivenciamos. Muito obrigado de coração a vocês, a infância agradece. E nós terminamos o painel agradecendo também a infância brasileira por existir e por estar, né, presente como protagonista nessas histórias, não só de violações, mas também de boas práticas.
Obrigada.